terceiro simpósio Transição de Cuidados, que neste ano tem como tema Fragilidade, Desafios para o Sistema de Saúde. Esse evento é realizado pela Clínica de Transição Paulo de Tarso e a Health Coast Consultoria, com patrocínio da Fresenius Kabi, GAP Partners, Nutriminas e Ravimed Farmacêutica. Contamos também com a parceria da Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição, a ABRACT, Hospital na Residência e Mais 60 Saúde. Agradecemos em especial ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA-MG, pela cessão do espaço para a realização deste simpósio. É uma grande satisfação poder receber todos vocês nesse dia. Temos certeza que será uma tarde de muito aprendizado e networking. Informamos que, ao final do evento, faremos um sorteio de brindes para os participantes presentes e que, a partir de amanhã, a organização do evento enviará por e-mail os certificados e a pesquisa de satisfação. Destacamos, para dar início ao simpósio, nós convidamos o CEO da Rede Paulo de Tarso e CBO da Health Coast Consultoria, Carlos Costa, para algumas palavras. A todos os colegas, representantes de operadoras, instituições de saúde, autoridades presentes, boa tarde. Mudança demográfica, aumento da expectativa de vida, envelhecimento, são temas que, atualmente, quase que de forma compulsória, são debatidos na saúde, na cadeia de saúde, por qualquer segmento de mercado. Infelizmente, na cadeia de saúde, muitos ainda insistem em imputar ao envelhecer a razão dos atuais e principais problemas vivenciados. E talvez fosse por isso que, por muito pouco, não testemunhamos, no princípio deste ano, uma grande insensatez anunciada pela, quem diria, Organização Mundial de Saúde, que quase classificou a velhice como uma nova doença. Seria o famoso CID-11. Eu confesso que eu estava até, inclusive, ansioso para ver anunciada, seja pela OMS ou por alguma indústria farmacêutica que estivesse por detrás e patrocinando esse absurdo, anunciar a pílula do rejuvenescimento, porque se velhice é doença, ela precisa ser tratada e curada. Eu só vejo um caminho para a gente curar a velhice, é rejuvenescer. Mas, muito pelo contrário, podemos, sim, afirmar que envelhecer se trata de uma conquista, ou talvez, como já ouvi citar a uma conterrânea sua, doutor Frederico, uma referência na saúde e na educação, professora da FGV de São Paulo, Ana Maria Malik, podemos afirmar que envelhecer é moderno. Nós não envelhecíamos antes. As coisas mudaram, e a percepção das pessoas também precisa mudar. Não vamos resolver os novos problemas na cadeia de saúde, em sua grande predominância relacionadas às comorbidades crônicas, enquanto insistimos em manter uma visão ultrapassada e míope das coisas, onde eu me mantenho na ilusão de que o meu serviço, o meu hospital, vai se tornar sozinho um ecossistema de saúde, porque não vai. Sem integrarmos os diferentes serviços disponíveis para a população, jamais seremos eficientes. Ninguém é bom em tudo. Cardiopatia e AVC são as doenças que mais matam no Brasil e estão relacionadas à hipertensão. Quando não matam, geram perda de funcionalidades que precisam ser reabilitadas. E, nesse cenário, ainda mantemos os cuidados de saúde fragmentados e predominantemente centrados na atenção terciária. Políticas de saúde ainda da década de 60, século passado. Constatamos o aumento de mais e mais serviços sendo demandados pela população, mas serviços que nem sempre são os mais necessários. Aumento das taxas de reinternações, da insegurança pela descontinuidade de cuidados e, claro, das judicializações. Assistimos a uma ascensão das verticalizações dos serviços que, apesar de permitir um maior controle de gastos, por outro lado, não reduz a demanda de saúde. Estamos nos deparando hoje com um aumento progressivo da insatisfação da população sobre a percepção que ela tem em relação à cadeia de saúde como um todo. E eu não estou falando aqui de pesquisa de satisfação do meu ou do outro hospital, tá, pessoal? Estou falando da percepção global. Porque eu posso ter a vida salva num serviço geral e sair extremamente grato por isso. Mas a gente precisa avaliar a jornada do paciente como um todo, o pós-alta, no pós-agudo.
Será que vai ser tranquila? Será que esse paciente será assistido? Será que passados 10, 20 dias, né, ele não vai precisar retornar a um serviço de urgência porque não foi, talvez, devidamente preparado para retorno ao domicílio? E a família? Será que tem condições, né, de cuidar do paciente, que pode não estar mais com 100% da sua, né, funcionalidade e autonomia preservadas e seguramente precisará se adaptar, né, a uma nova rotina em seu domicílio? Será que a família teve tempo e foi, né, preparada, foi qualificada de forma adequada para dar seguimento, né, aos cuidados do paciente? Todos nós passamos por transições em nossas vidas. A transição é um fenômeno de passagem, de uma circunstância, de um lugar, de uma condição estável para outra também estável. Então, é sobre transitar, sobre este intervalo é que vamos conversar nesta tarde. Iremos debater sobre os cuidados transicionais, né, que são aqueles que se estabelecem através dos planos terapêuticos, que vão desde a internação, passando pelo período, né, de tratamento, se estende até depois da alta, até a adaptação em domicílio, e sobre transição de cuidados, que se relaciona à coordenação da continuidade dos cuidados, políticas assistenciais, gerenciamento das transferências, melhorar as transferências entre ambientes assistenciais, pensar em linhas de cuidados, protocolos, integrarmos, né, os 4 pilares da cadeia de serviços: promoção, prevenção, assistência e reabilitação. Precisamos, de uma vez por todas, né, evoluir com as nossas políticas de saúde, onde, inclusive, eu aproveito para parabenizar publicamente a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, aqui, né, representada pela senhora Amanda Guias, superintendente de atenção à saúde da SES, pelos relevantes avanços, né, nos últimos anos. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso aqui hoje, e é uma honra, uma satisfação para mim e, com certeza, para toda a equipe da Clínica de Transição Paulo de Tarso, ter podido contribuir um pouquinho para essa nova política de atenção hospitalar de Minas Gerais, da Valora Minas, tá? Especificamente no módulo Hospitais Plataforma, que faz menção aí ao trabalho e essa integração de serviços, incluindo os hospitais, dando identidade aos hospitais de transição aqui em Minas Gerais. Eu não tenho dúvida que será modelo para outros estados do Brasil. Há também uma grande necessidade, né, de conscientizarmos os gestores, principalmente aqueles que, lá atrás, foram os responsáveis por idealizar o que hoje precisa ser adequado. É preciso que se desprendam do discurso perfeito e sempre muito óbvio, né, de que é necessária uma melhor integração e evoluam para a realidade prática, conscientizá-los da importância do bem coletivo, né, da economia a médio e longo prazo, e não somente o resultado financeiro no final de cada mês. E, não menos importante, precisamos remunerar adequadamente, né, os serviços, né, os prestadores de serviços, pela coordenação e pela transição de cuidados. Trabalhar incentivos que apoiem desfechos clínicos favoráveis, segurança do paciente, porque, enquanto o formato de remuneração favorecer apenas hospitais destinados aos casos agudos, o resultado, né, não tem como ser diferente. Vai continuar sendo apenas, né, uma transição entre cuidados agudos. O resultado para aqueles que pagam a conta, né, seja ele privado ou seja ele público, não tem como ser outro, senão, né, a contínua perda financeira e esse ciclo vicioso que a gente vive de reinternações, iatrogenias, desperdício e aumento de custos. Quando os problemas de saúde são majoritariamente crônicos, o modelo de tratamento agudo não funciona. Esse é o dilema, e esse modelo fracassou no mundo inteiro. Eu costumo até dizer que, se existe alguma vantagem, ou uma vantagem, né, de sermos um país em desenvolvimento, é que a gente pode olhar para fora e aprender com aqueles que já passaram pelo que o Brasil vivencia hoje. Aprender, inclusive, o que não devemos fazer. Portanto, sem mais, né, me estender, já ansioso em poder ouvir aí os nossos convidados, todos com currículos brilhantes, grandes especialistas de diversos estados, posso dizer, com uma vida dedicada, né, à saúde. Eu gostaria de desejar uma tarde, né, muito enriquecedora, né, e que possamos juntos construir, né, o único caminho possível à sustentabilidade da saúde no nosso país. É uma honra para a Rede Paulo de Tarso e para a Health Coast Consultoria poder tê-los conosco hoje. Agradeço a todos os patrocinadores, apoiadores, a toda a comissão organizadora, em especial a senhora Ana Carolina de Souza, presidente da Associação Paulo de Tarso, e ao senhor Nivaldo Alves, vice-presidente da Associação Paulo de Tarso, que também, né, se fazem presente conosco.
Que sejam, portanto, todos muito bem-vindos ao 3º Simpósio de Transição de Cuidados, Fragilidades, Desafios para o Sistema de Saúde. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Daremos início à primeira mesa com o tema A Regulação e a Regulamentação na Transição de Cuidados para Pessoas com Fragilidade. Convidamos o moderador, Dr. Frederico Berardo, para a composição da mesa. Nicole vai te acompanhar. Dr. Frederico é membro fundador e atual presidente da Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição, ABRACT, além de sócio fundador e diretor de Relações Institucionais da Premium Care Clínica de Transição. Convidamos também para compor a mesa a Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, senhora Amanda Guias, que abordará o tema Regulamentação da Transição de Cuidados no Setor Público. E a gerente de riscos em saúde da Unimed BH, doutora Anne-Marie Duzanek, que fará palestra sobre as estratégias de matriciamento de casos e gestão de riscos de carteira com alta sinistralidade. Por fim, convidamos a gerente nacional de operações do Grupo Brasil Senior Living, Grupo BSL, Ednar Alves dos Santos, que falará sobre a integração de rede e construção de fluxos entre clínicas, hospitais de transição, hospitais gerais e operadoras. Pedimos que os participantes coloquem o celular no silencioso. Cada palestra terá duração de 20 minutos. Disponibilizamos na programação científica do evento um QR Code para que possam mandar suas perguntas. Lembrem-se de colocar o nome do palestrante para quem a pergunta deve ser direcionada. Com a palavra, Dr. Frederico Berardo. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Primeiro eu quero me congratular aqui com a Clínica de Transição Paulo de Tarso pela iniciativa, né? É um movimento que a gente vem procurando fazer dentro do setor de transição, que é fazer cada vez mais o setor saúde refletir a respeito do tema e difundir cada vez mais o tema, né? Então, de fato, iniciativas como essa da Paulo de Tarso é o que a gente precisa. A gente precisa difundir isso, precisa divulgar, precisamos falar e falar e falar para que essa pauta ela se estabeleça dentro do sistema de saúde privado e público de maneira definitiva, né? Carlos é um grande amigo, um companheiro de muito tempo, agradeço muito pelo convite, fico muito honrado e fico muito feliz, né? Não só por estar aqui presente com vocês, poder desfrutar e poder ouvir tanta gente boa falando, mas feliz porque eu, como presidente da ABRACT, Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição, eu assumi o ano passado, a diretoria é uma associação nova, né? A associação foi criada em plena pandemia, no ano de 2020, e que é uma associação ainda pequena, nós somos poucos. A Ednar, na sua apresentação, vai mostrar para vocês o tamanho, né, das clínicas de transição no Brasil. Mas, quando eu assumi o ano passado, uma das minhas primeiros pensamentos, e é uma coisa que eu pretendo colocar em prática, é apoiar o máximo que for possível esse tipo de iniciativa. Eu acho que é um dos papéis fundamentais de uma associação de entidades, é fazer esse trabalho, é apoiar, é estar junto, é divulgar o tema, falar à exaustão, para que a gente possa realmente crescer e ocupar o espaço que a gente deve ocupar na cadeia de serviços de saúde. Não quero me alongar mais, eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes, porque eu acho que vocês vão ganhar muito mais ouvindo eles do que me ouvindo aqui. Tem muito mais conteúdo aqui, vai ser muito interessante. Vamos começar pelo setor público, com a Amanda Guias, que já foi apresentada aqui, que vai falar um pouquinho da regulamentação da transição de cuidados no setor público.
Por favor, Amanda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os colegas da mesa. Queria primeiro, Carlos, agradecer a vocês da Rede Paulo de Tarso pela grande contribuição para a gente ter conseguido avançar nesse modelo. Porque a gente contou nessa construção da nova política hospitalar com a expertise da Clínica de Transição Paulo de Tarso, para nos ajudar, inclusive, a entrar nas minúcias e nos detalhes da regulamentação disso. Então, aqui eu queria deixar o agradecimento da Secretaria de Estado de Saúde pela parceria e porque, com a contribuição de vocês, a gente conseguiu realmente chegar num produto muito satisfatório e vamos ter em Minas Gerais, no SUS, um cenário de fortalecimento mesmo das transições de cuidado a partir dessa nova política. Então, agora, dito isso, vamos trazer aqui um pouquinho a ideia, a gente contextualizar para que todos aqui saibam como que foi essa construção dessa nova política hospitalar do Estado de Minas Gerais, quais foram os nossos objetivos com essa política e o que a gente traz sobre unidades de transição aqui dentro dessa política. Um ponto importante destacar é que, em Minas Gerais, né, nós temos 853 municípios com uma regionalização complexa, né? A gente fala que Minas é quase um Brasil. Nós temos características totalmente distintas no sul, no centro, no norte, no nordeste. E aqui a gente vê, aqui a gente divide o Estado de Minas Gerais em 14 macro-regiões, né? Nessas 14 macro-regiões, nós temos cerca de 480 hospitais que são da rede SUS. Isso representa, no Brasil, 10% dos hospitais do país. E a gente sempre teve uma situação de gargalos em várias especialidades. Antes do Valora Minas, eu não sei se todos aqui conhecem, o Programa de Atenção Hospitalar da Secretaria de Estado de Minas Gerais era o PROHOSP. O PROHOSP ele foi criado em 2012 com o objetivo de fortalecer e estruturar os hospitais do SUS de Minas Gerais. Naquele contexto, naquele momento, o que os hospitais mais precisavam era conseguir se estruturar. Porém, a gente chegou em 2021 e essa ainda era a política hospitalar. E a gente já via que essa política não respondia às necessidades epidemiológicas e às necessidades assistenciais do Estado. Então, a gente veio com o Valora Minas romper com essa política e trazer o hospital como um ponto de atenção dentro de uma rede de saúde estabelecida, que é a rede assistencial do SUS de Minas Gerais. E também gostei da sua fala, Carlos, quando você traz, né, que a gente não pode tratar o hospital isolado, só condições agudas. A gente precisa, né, e esses são os princípios do SUS, garantir integralidade, a gente precisa garantir equidade. Então, a gente traz essa nova política, trazendo o hospital para o centro da rede de atenção à saúde, na perspectiva de colocar o hospital no debate de todos os nossos tratamentos, não só das condições agudas, mas das condições crônicas, para que a gente consiga avançar no SUS. Então, falei um pouco da motivação, né, para a nova política. E com isso que eu trouxe, o nosso objetivo é qualificar a assistência ao paciente em Minas Gerais, ampliar o acesso, responder às demandas e às necessidades da população, mediante a otimização da alocação dos recursos e vincular os repasses a resultados assistenciais e valor entregue à população. Não por acaso o nome da nossa política é Valora Minas, porque a gente quer cobrar, né, que seja entregue valor de fato para a população, que a gente consiga realmente medir isso. Então, a gente teve como resultados esperados a alocação equitativa dos recursos nos territórios, hospital como componente da rede de atenção à saúde, vinculação de repasses a resultados, sustentabilidade financeira, transparência dos incentivos e ações, gestão e investimentos com impacto mensurável. No Valora Minas, nós temos 4 módulos, que são os módulos Valor em Saúde, Hospital Plataforma, o módulo de cirurgias eletivas e o módulo dos hospitais regionais.
O módulo Valor em Saúde, ele tem como objetivo fortalecer as redes de atenção a partir do aumento da resolubilidade dos territórios e qualificação dos hospitais de referência micro e macro-regional. O foco desse módulo aqui são os hospitais de grande porte, médio, grande porte, que são referências para o cuidado na média e alta complexidade, no âmbito micro e macro-regional. E temos o módulo Hospitais Plataforma, que é o módulo que a gente quer aprofundar um pouquinho aqui, que é o módulo que traz hospitais relevantes para a rede de atenção temáticas a partir da vocação. Qual que era a situação que a gente tinha aqui no estado de Minas Gerais? Nós temos 150 hospitais de pequeno porte no estado, e a gente busca atribuir papel assistencial a esses estabelecimentos, ampliar o acesso, reduzir a internação por condições sensíveis à atenção primária, otimizar a estrutura e inserir esses hospitais na discussão da rede de atenção. Agora sim, vou falar qual era a situação que a gente tinha. Quando a gente vê a distribuição do número de hospitais segundo o número de leitos, a gente vê que, em Minas Gerais, a gente tem 29,8, cerca de 30 hospitais que têm de 0 a 30 leitos. A gente tem cerca de 26 hospitais que têm de 30 a 50 leitos. E a gente tem 21 hospitais que têm de cerca de 50 a 100 leitos. Então, a gente vê que realmente tem uma representação grande, né? Uma proporção grande de hospitais de pequeno porte aqui no estado. E quando a gente via a taxa de ocupação geral por porte hospitalar, a gente percebia o inverso. Os hospitais com maior número de leitos tinham maior taxa de ocupação e os hospitais com menor número de leitos, baixíssima taxa de ocupação, que aí a gente vê 25%, 32% a média de taxa de ocupação. E isso traz para a gente uma situação crítica, que demonstra que a gente está fortalecendo só os processos, realmente focando nos processos agudos, focando nas condições agudas, e demonstra que a gente tem recursos que podem ser mais bem utilizados no estado de Minas Gerais. Então, é nesse contexto que vem a discussão dos hospitais plataforma. Outro dado interessante é que, se a gente analisa as internações por condições sensíveis à atenção primária, a gente vê que quanto menor o número de leitos do hospital, também maior eram essas internações por condições sensíveis à atenção primária. Então, a gente viu um cenário em que a gente precisava de revocacionalizar esses hospitais. Se nós temos estruturas que estão prontas para ser disponibilizadas tanto para o setor público, né, quanto para o privado, mas aqui com foco no setor público, que podem ser muito bem utilizados e podem ter um papel importante na rede, por que a gente não traz uma vocação para essas estruturas? Foi aí que vieram os hospitais plataforma e a gente trouxe algumas hipóteses de vocacionalização desses hospitais, dentre as quais uma das que a gente mais aposta, que é o Hospital de Transição. Então, nesses hospitais de pequeno e médio porte, a gente estabeleceu 5 plataformas, que são os hospitais de apoio à urgência e emergência, que são um apoio para a estabilização, hospitais de apoio à saúde mental, centros de parto normal, centros de especialidade ambulatorial e os hospitais de transição. Então, o que são e como estão regulamentados os hospitais de transição? Os hospitais de transição, então, eles são uma das plataformas do módulo de hospitais plataforma do Valor a Minas, hoje em Minas Gerais. E são estruturas de menor complexidade tecnológica que oferecem assistência multidisciplinar para pacientes clinicamente estáveis com potencial de recuperação e que necessitam de continuidade do cuidado antes de receber alta para o domicílio. Esses hospitais, eles são retaguarda para hospitais de maior complexidade tecnológica. Além disso, né, nos hospitais de transição, nós temos leitos vocacionados para a internação de pacientes que demandam cuidados assistenciais intensivos e transitórios, com potencial de recuperação, e cuidados paliativos sequenciais. Então, qual que é o objetivo que a gente tem? O objetivo desse hospital é complementar o período de convalescência e recuperação, além de otimizar a capacidade funcional do usuário.
E isso tudo contribui também para o giro de leitos de hospitais de maior complexidade, redução das reinternações, aumento da qualidade de vida dos pacientes. Nos hospitais de transição, nós temos 2 tipos de tipologia. Nós temos o hospital tipo 1, que atendem cuidados crônicos e paliativos. E aí a gente tem aqui como objetivos para esses hospitais atender os usuários provenientes dos hospitais de relevância estadual, macro e microrregional, como referência para a continuidade da assistência. E esses hospitais têm que ter, a partir de 15 leitos SUS. E temos os hospitais tipo 2, que, além dos cuidados crônicos e paliativos, eles também oferecem reabilitação físico-funcional. Nesse sentido, eles também são precursores da habilitação ministerial, como o CPI e HCP, e também atendem usuários provenientes de hospitais de relevância estadual, micro e macro-regional, como referência para a continuidade da assistência. Para ser hospital de transição tipo 2, o hospital ele deve possuir pelo menos 40 leitos SUS. E como que se dá essa classificação para além do número de leitos, né? Os hospitais de transição eles podem ser classificados de acordo com a estrutura física, de acordo com a equipe multiprofissional e as ações e os serviços a serem ofertados. Então, no hospital tipo 1, como eu falei, são 15 leitos, e no hospital tipo 2, maior ou igual a 40 leitos. Quando a gente fala do cuidado, o hospital tipo 1, ele tem como foco os cuidados crônicos e paliativos, e o hospital tipo 2 traz também o cuidado de reabilitação físico-funcional. No hospital tipo 1, não é necessária a sala de multiuso de reabilitação, no hospital tipo 2, sim. E a equipe mínima também é diferente nos 2 hospitais. No hospital tipo 1, alguns tipos de profissionais de saúde podem estar de sobreaviso ou alcançáveis, e no hospital tipo 2 a gente precisa de todos presenciais. E aí a gente tem hoje já estabelecido, e já estamos com alguns hospitais classificados como hospitais de transição no estado de Minas, e repassando, né, que já tem um ano que eles já estão recebendo esse recurso, a gente repassa o valor, que é um incentivo mesmo para que a gente consiga direcionar o hospital para essa vocação que nós pretendemos. E esse valor ele é calculado por leito e por mês. Então, o hospital tipo 1 recebe o valor de R$ 2.650 por leito por mês, e o hospital tipo 2, R$ 4.000 por leito por mês. Então, o incentivo financeiro ele é condicionado a esse número de leitos de transição disponibilizados e a tipologia do hospital. Nesse momento, nós temos 108 hospitais de transição no estado de Minas Gerais, e nós estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais esses hospitais no papel que eles têm na rede. Então, isso aqui representa, né, quando a gente fala de 108 hospitais, nós estamos falando de 938 leitos, divididos entre 140 do tipo 1, 398 do tipo 2, que totalizam aí um montante de R$ 3 milhões por mês. E aí, distribuindo nas macro-regiões, a gente vê também como é que a gente está hoje com a situação dos hospitais de transição em Minas Gerais. A gente vê ali que na Macrocentro a gente tem um número significativo, na Macrosul também a gente tem um número significativo. Em algumas outras macro-regiões, como a macro-região Centro-Sul e a macro-região Jequitinhonha, a gente gostaria de fortalecer, né, e trazer mais hospitais, mais unidades para serem hospitais de transição, porque essa é realmente, de fato, uma necessidade muito grande no estado de Minas Gerais. Quanto tempo eu tenho para pedir? O Flávio está controlando. Falando um pouquinho dos processos assistenciais, que, inclusive, foi um dos pontos que a gente teve grande contribuição da Clínica de Transição Paulo de Tarso, a gente estabeleceu, né, a gente construiu algumas diretrizes, né, inclusive a gente tem uma nota técnica que depois a gente pode disponibilizar para qualquer pessoa que tiver interesse em ver o material completo. Mas, para viabilizar esses fluxos, os hospitais de transição eles devem ser revinculados a um ou mais hospitais de maior complexidade, conforme a grade de referência da sua região.
A gente divide hoje o estado de Minas Gerais em 14 macro-regiões de saúde, então a gente sempre pensa no território como todos esses municípios dessas macro-regiões, e esses hospitais de transição eles podem ser apoio não só para o seu próprio município, mas para municípios circunvizinhos, que façam parte dessa macro-região. Após a pactuação da grade de referência, os leitos de transição devem ser disponibilizados para a central de regulação. A central de regulação, então, cadastra esses leitos no SUS Fácil e viabiliza as transferências via Sistema Estadual de Regulação. O transporte do paciente do hospital de maior complexidade para o hospital de transição, ele é de responsabilidade do município de origem, conforme pactuação do território. Então, a Secretaria Municipal de Saúde do município de origem é responsável por fazer esse transporte do paciente, e existem já programas e recursos definidos para isso. E outro ponto importante aqui que a gente tem é que, para que os hospitais de transição funcionem mesmo na prática, a gente precisa que os núcleos internos de regulação dos hospitais micro e macro-regionais estejam fortalecidos e atuantes. Porque a gente precisa dessa equipe assistencial dos hospitais de maior complexidade bem fortalecida para que ela consiga fazer o encaminhamento correto do usuário para os leitos de transição. E aí, nesse sentido, a gente teve uma definição de protocolo de elegibilidade, que está nessa nota técnica, para os hospitais de transição. Então, essa nota técnica de diretrizes e critérios de elegibilidade para o paciente dos hospitais de transição. A nota técnica, temos aqui os nossos colaboradores. Nessa nota técnica, a gente define quais são critérios de elegibilidade, qual tipo de paciente não pode, de forma alguma, ser transferido. Então, isso dá uma segurança para o núcleo interno de regulação e para as centrais de regulação poderem fazer esse compartilhamento do cuidado. Do ponto de vista da gestão, alguns pontos importantes é que esse módulo ele pode ter adesão a qualquer momento, então qualquer hospital que cumpra os critérios queira disponibilizar esses leitos para o SUS, ele pode encaminhar a documentação para a Secretaria Municipal de Saúde, que vai encaminhar para a Secretaria Estadual de Saúde, e a gente passa a contemplar esse hospital na nossa política. A gente está fazendo um acompanhamento por indicadores e também estamos fazendo ciclos avaliativos macro-regionais. Então, a gente vai, conhece a unidade de transição, conversa, discute, descobre quais são os maiores problemas, maiores potencialidades, e a gente está tentando trazer essa cultura mesmo de unidade de transição para Minas Gerais, porque isso, apesar de, se a gente vê na Europa, em outros países, isso é extremamente fortalecido. Mas aqui no Brasil ainda é um movimento que tem se fortalecido, mas que ainda tem que se fortalecer mais ainda. Então, a gente está trabalhando nesse momento, nessa virada de chave, para que os hospitais consigam entender o seu papel e exerçam com a maior qualidade possível. Aqui a gente traz algumas legislações, depois, se vocês quiserem. E é isso, gente. Eu espero que tenha dado para compreender um pouco de como que a gente tem regulamentado isso hoje no Estado de Minas Gerais, e fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado, Amanda. Realmente muito interessante. Acho que eu tenho certeza que o Estado de Minas Gerais é o estado mais avançado na organização de clínicas hospitais de transição do Brasil. É o que mais andou. A gente tem uma escassez, né, desse tipo de serviço no Brasil inteiro, mas Minas saiu na frente, com certeza, não? Sim. É muito interessante isso, e espero que sirva de modelo para o resto do Brasil. É um grande aprendizado para o resto do Brasil se inspirar nesse modelo mineiro aqui. Muito bom. Bem, gente, para a gente seguir no nosso roteiro aqui, eu vou convidar a doutora Anne-Marie Dussanek, da Unimed Belo Horizonte, para fazer a sua apresentação, por favor. Vou pedir o passador, por favor. Enquanto isso, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente
ao Paulo de Tarso pelo convite, pela oportunidade de poder mostrar um pouco para vocês aqui do nosso trabalho. Então, meu nome é Anne Marie, eu sou gerente de riscos em saúde da Unimed BH. Essa gerência ela foi criada em 2019, fevereiro de 2019, com um objetivo exclusivamente assistencial e principalmente com foco em populações de maior risco. Então, aí vem o nome da nossa palestra aqui, Estratégia de Matriciamento de Casos e Gestão de Riscos de Carteira com Alta Sinistralidade. Então, a construção da efetividade de linhas de cuidado. Então, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês do trabalho que a nossa equipe faz. Tenho o privilégio de ter aqui quase metade da minha equipe. Uma parte do pessoal que está aqui trabalha, inclusive, muito fortemente com o Paulo de Tarso, que é um prestador muito valioso para nós, um parceiro muito importante. Deixa eu ver. Só para contextualizar a Unimed BH, tem gente que não é daqui, né? Nós somos uma operadora, uma cooperativa. Hoje nós temos mais de 5.200 médicos cooperados. Vocês me perdoem, eu vou virar aqui um pouco para poder conseguir ver. Quase 5.000 profissionais na assistência e 1.200 colaboradores administrativos. A nossa carteira de clientes em setembro foi de 1.513.951 pessoas, o que corresponde a 52% de participação no mercado. Então, é quase metade da população, aí, um pouco mais. Estamos em 35 municípios de atuação, temos 331 prestadores de serviço em saúde, entre hospitais, clínicas, laboratórios, com uma contraprestação em torno de 4,86 bilhões de reais. E a Unimed completou esse ano 51 anos. Eu vou falar um pouco, o nosso conceito que a gente tem trabalhado é a lógica do cuidado integrado. O que vem a ser o cuidado? Um modelo de atenção longitudinal que conecta profissionais de saúde e clientes. Então, nós estamos trabalhando muito com a questão da conectividade, visando a qualificação da jornada assistencial com ações de acordo com as necessidades específicas, ou seja, o que a pessoa precisa, onde ela precisa e quando ela precisa. Essa é a lógica. E aí, falando em cuidado integrado, nós estamos falando primeiro na questão da assistência à saúde, nesses 4 focos. O primeiro, assistência à saúde. Estamos muito fortemente voltados para linhas de cuidado, protocolos assistenciais, eventos e não eventos, que é um conceito que a gente está trabalhando, adequação do percurso assistencial e navegação do cuidado. Também estamos trabalhando muito fortemente com letramento e comunicação. Nós estamos trabalhando muito fortemente com letramento e comunicação, não só para médicos, como para a equipe assistencial que trabalha nos nossos prestadores, clientes e pacientes, e também para os nossos colaboradores. Além disso, a gente acompanha, então, indicadores e resultados clínicos e laboratoriais, econômicos, financeiros, satisfação do cliente, que é uma meta forte nossa, e os desfechos assistenciais. E, para isso, a gente precisou de construir um sistema, uma plataforma robusta que nos permitisse fazer toda essa integração de informações e disponibilizá-las para os clientes, para os médicos, para a nossa equipe que trabalha aí na linha de frente. Então, esse sistema, ele identifica o cliente, clusteriza esses clientes em públicos específicos. Nós temos uma ciência de dados para a identificação das condições dessas pessoas. Estamos trabalhando fortemente com IA. A plataforma traz a jornada desse paciente, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E, além disso, a gente conseguiu, nesta mesma plataforma, fazer o registro de toda a atividade da equipe, ou seja, eu tenho toda uma rastreabilidade aí da atividade da equipe. Então, esse aqui é a carinha do Sistema Cuidado Integrado, que a gente chama aí, carinhosamente de hub de monitoramento. Então, ela é utilizada para navegação do cuidado e para registro do telemonitoramento, do monitoramento que é feito. Então, como que começa a jornada do paciente nessa plataforma? Então, o cliente ele é identificado e clusterizado. Então, a gente usa ciência de dados, tudo que o cliente utiliza e que nós temos de registro, né? Além da carga de doenças desses pacientes. Esse cliente, então, ele é marcado em públicos. A equipe monitora sinalizadores de cada paciente. Então, cada público, a gente identificou marcadores que são importantes de serem acompanhados. E aí, aqui eu trago alguns exemplos. Idas ao PA, internações e altas, realização de exames,
ausência em consultas ou em sessões, por exemplo, fisioterapia, hemodiálise de pacientes que precisariam estar fazendo. Quando isso acontece, esse evento ele faz uma notificação automática para a equipe que está acompanhando esse público e, com isso, a equipe realiza o telemonitoramento ou, então, as ações que precisam ser feitas. Então, ela avalia o motivo do evento que aconteceu, entra em contato com o paciente, identifica as necessidades, uso de medicamento, agenda consultas, orienta percurso e realiza visitas no caso das deshospitalizações. Então, eu trouxe aqui um retrato dos públicos que nós acompanhamos dentro da nossa gestão. Então, a gente tem aqui os pacientes de deshospitalização de longa permanência. Esse número, junto com os pacientes deshospitalizados por AVC, são de 2019 até há 2 meses atrás. A gente monitora pacientes com insuficiência cardíaca e DPOC que já tiveram pelo menos uma internação por descompensação da doença de base, porque isso para nós é uma próxi de gravidade desses pacientes. Então, não são todos com ICC e DPOC. Todos os renais crônicos em diálise, seja peritoneal ou hemo, são monitorados pela nossa equipe. E também nós temos os idosos de risco, que nossa plataforma aí categoriza como alto risco de morte, além dos centenários. Hoje nós temos 343 centenários, se não me engano, na nossa carteira, que são clientes com mais de 100 anos. Bom, dentro da nossa plataforma, essa aqui é a primeira página dela, que a gente chama de painel por complexidade, eu tenho diversos filtros. Então, aqui eu trouxe um exemplo, eu selecionei aqui o público ICC, filtro aqui por nível de cuidado, e aí ele traz para mim todos os pacientes ordenados por necessidade de cuidado. Tá? Aqui, na época que foi feito esse print, a gente tinha 1.519 pacientes com ICC, conforme eu já falei. Cada barrinha dessa é um paciente, cada bolinha é uma tag que me fala a que público esse paciente pertence, porque eu tenho um paciente que pode ser um idoso, mas também é um renal crônico, também é um paciente com ICC. E quando eu seleciono um dos pacientes, eles estão categorizados por ordem de complexidade de cuidado, e clico num deles, eu trago para a página... desculpa, ali eu posso... Deixa eu só voltar um minutinho. Então, aqui eu tenho os pacientes categorizados por complexidade. Eu tenho um segundo painel, que é um painel que se chama atendimento, quando eu quero visualizar pacientes de um determinado público por evento. Então, aqui eu seleciono pacientes por evento, selecionei ICC, seleciono o período e eu posso pôr faixa etária, qual o tipo de contratação, se é empresarial, individual, enfim, posso fazer diversos filtros e quando eu trago buscar, ele me fala as admissões no PA, altas hospitalares, se eu tive óbito, as internações hospitalares. No caso aqui, se eu selecionar alta hospitalar, eu trago a lista de clientes por nome, qual é o público que eu selecionei, o tipo de ocorrência, no caso, alta, e a data. E aí, se eu clicar em um desses pacientes, eu já entro na jornada assistencial, que é o que a gente chama, que a gente está navegando o cuidado do paciente aí. Então, nesse caso aqui, eu tenho a identificação dessa cliente, uma mulher de 56 anos, você vê que ela tem a tag de CC, ela é da rede ampla, mas ela também tem DPOC. Então, a pessoa que está fazendo essa navegação do cuidado, ela tem essa primeira parte ali, onde ela consegue ver toda a identificação do paciente, carteirinha, tempo de operadora. Nós temos ali algoritmos de inteligência artificial que trazem para a gente o risco de morte dessa pessoa. Em 2 anos, a gente categoriza em alto, baixo e médio. A vinculação médica, ou seja, esse paciente, em 2 anos, ele tem consultas regulares com médicos da mesma especialidade e, além disso, o uso ineficiente de serviços. A gente tem algoritmos que categorizam o desperdício, que a gente diz, aquilo que está sendo utilizado em excesso. Além disso, eu consigo ver cirurgias prévias, as comorbidades que já foram cadastradas em qualquer momento, em qualquer sistema nosso da Unimed. Então, ali eu, inclusive, consigo categorizar em ouro, prata e bronze. Então, eu trago todas as condições de saúde das pessoas. E aí eu vejo a jornada assistencial do paciente. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, que esse paciente teve uma consulta médica no dia 2 de junho, no dia de 21,
no dia 27 de abril de 22, ele teve uma admissão em PA que gerou uma internação hospitalar. No dia 1º de maio, ele teve a alta. Se eu clicar aqui na internação, quem está navegando o cuidado desse paciente consegue identificar qual foi o hospital, o motivo da internação. E aí eu parto para a parte de ação de telemonitoramento da equipe que está fazendo, ela faz o registro lá, ela consegue identificar, ela já foi sinalizada ali que ela tem uma atividade para realizar naquele dia que era referente à alta hospitalar. A gente consegue parametrizar no sistema quais são os eventos que eu preciso que a equipe tenha uma intervenção. No caso do público ICC, todo paciente que tem uma alta, ele recebe uma ligação de uma pessoa da nossa equipe para saber como é que o paciente está passando, se ele teve um entendimento adequado do uso das medicações, se ele já tem uma consulta agendada pós-alta hospitalar para dar continuidade do cuidado. E aí ela consegue fazer todo esse registro dentro da própria plataforma. Então, ela coloca aqui a data do telemonitoramento, todo o registro, então ela entrou em contato, agendou uma consulta, a gente consegue fazer o agendamento nos nossos serviços próprios para as especialidades, então a gente tem acesso, inclusive, às agendas para poder otimizar para o paciente. Eu não só indico a consulta, como eu consigo agendar de acordo com a disponibilidade do cliente. E assim que eu finalizo o registro, eu ainda disparo um NPS da atividade da nossa enfermeira. Além disso, a enfermeira, quando ela entra no sistema, se ela não quiser pesquisar por eventos, ela pode ir direto para ações que já foram parametrizadas para ela receber de acordo com o público que ela acompanha. Então, no caso aqui, a gente chama de to-do list, né, são as ações, o público é o mesmo que eu selecionei, aqui o nome da enfermeira, e aí aparece para ela aqui as ações vencidas. A gente tem um SLA, né, um combinado de que após cada evento que eu tenho uma sinalização, uma notificação de ação, em até 7 dias tem que ser feito o monitoramento desse paciente. Então, se a ação tiver extrapolado 7 dias, ela vai aparecer como vencida, no caso não tinha. Ela tinha 2 ações para realizar naquele dia, então 2 pacientes que tiveram alta hospitalar para entrar em contato. Se ela clicar ali, ela vai cair naquela tela da jornada do cliente. Ela tem ações para semana, então, como eu tenho uma semana para fazer as ligações, se ela fizer as de hoje, ela já pode adiantar as de amanhã, depois de amanhã, e ela pode programar ações. Então, eu liguei para um paciente, identifiquei uma necessidade, dei uma orientação, mas eu quero ligar para ele daqui a 15 dias de novo. Então, eu faço um pré-agendamento dessa ação. Quando chegar no dia, vai aparecer a ação para hoje. Com isso, eu consigo evitar que a equipe se perca nas ações que ela tem que executar. Tudo isso gera relatórios gerenciais para a coordenadora da equipe, que faz o monitoramento da equipe aí, para a gente poder otimizar as ações. Essa aqui é a equipe que faz a navegação, tem então uma enfermeira navegadora, uma fisioterapeuta, 6 médicos, sendo um clínico, um cardio, uma nefro, um pneumo, um geriatra, um paliativista e 13 enfermeiras. Eu trouxe aqui um pouquinho dos resultados, falando sobre a deshospitalização de longa permanência. Eu queria trazer um pouco do que foi o conceito que a gente utilizou de longa permanência. Quando nós iniciamos essa atividade, essa foi a atividade que foi a primeira da nossa gerência, a gente começou trabalhando com pacientes que tinham mais de 90 dias de internação. Por incrível que pareça, nós tínhamos mais de 100 pacientes internados, dispersos em toda a nossa rede de hospitais, com mais de 100 dias, com mais de 90 dias de internação. Então, a equipe começou a fazer um trabalho intenso, e aí, assim, eu trago muito a questão do hospital de transição, que nos auxiliou muito a tirar pacientes de hospital de agudo para passar para um hospital para fazer a transição para o domicílio, quando a família não tinha a condição de receber esse paciente no domicílio. E aí, com o passar do tempo, nós fomos diminuindo o corte de tempo para considerar a atuação da nossa equipe para fazer a intervenção. Então, hoje a gente trabalha com os pacientes acima de 40 dias de internação. Existe uma outra equipe na Unimed, que é a equipe da auditoria, que está dentro dos hospitais fazendo acompanhamento dos pacientes no momento que eles internam. Então, a partir do momento que eles têm 40 dias, eles passam para a nossa equipe. Esse gráfico aqui, ele mostra, desde 2020,
A linha rosa, ela mostra o tempo que os pacientes ficavam internados antes da nossa intervenção. Como a gente continua acompanhando esses pacientes, a linha de baixo, ela evidencia o tempo que esses pacientes permanecem internados, se eventualmente eles reinternam. Então, a gente observa que, como nós já conhecemos o paciente, a gente consegue fazer uma intervenção mais precoce e retirar esse paciente mais rapidamente do hospital, o que é bom para todos, né? É bom para o paciente, é bom para o hospital e é bom para a operadora. Aqui um pouquinho do resultado dos pacientes que a gente acompanha da insuficiência cardíaca. Essa daqui é a taxa de reinternação por causas cardiológicas dos pacientes com ICC, que eu citei que a gente acompanha. Aqui é a taxa de vinculação médica, que é o que a gente começou a acompanhar. Nós identificamos que esses pacientes graves eles não tinham, às vezes, médico de referência. Então, a gente passou a fazer o agendamento das consultas e a gente vê que a taxa de vinculação médica vem aumentando, assim como a taxa de vinculação dos pacientes com DPOC. Dos renais crônicos em diálise, aqui rapidamente falando, é uma carteira que vem crescendo devagarzinho. A gente tem uma enfermeira que trabalha dentro das clínicas de diálise junto com uma nefrologista. O nosso objetivo é incentivar a diálise peritoneal, pensando em primeiro acesso. Então, a gente tem ali um aumento de 8% na diálise peritoneal. E daqueles que estão em hemodiálise, é muito bom ver que a gente consegue que os pacientes façam a hemodiálise por uma fístula, que é o acesso ideal, tá? Em relação ao AVC, que o Paulo de Tarso nos suporta muito aqui, esse aqui é o percurso, é a linha de cuidado que a gente criou dos pacientes com AVC. Então, o paciente, quando ele tem um sintoma, ele é internado, a equipe recebe uma notificação automática através do CID de internação, verifica se esse paciente tem realmente AVC ou não. A gente tem em torno de 20% de CID informado errado. A partir daí, esse paciente é acompanhado até o momento da alta hospitalar. No momento da alta, é aplicado o índice de Barthel, que verifica a funcionalidade desse paciente e, conforme a necessidade, ele é encaminhado ou para um hospital de transição, ou para programa de atenção domiciliar, ou para uma reabilitação ambulatorial, quer seja ela específico para o AVC, ou sejam clínicas de fisioterapia. Ou então o paciente pode ir direto para um consultório, ou para uma clínica, que é a nossa parceira também, mais 60, e aí o paciente pode transitar nessas saídas aí. Eu trouxe aqui os resultados de 2019 a 2021, em que a gente teve 73% de AVC isquêmicos, e a gente observa que a maior parte dos pacientes vai mais para consultório médico sem muito déficit, 24% foram para atenção domiciliar, precisaram de reabilitação a nível domiciliar, clínicas de fisiofone TO, 13%, hospital de transição, 7%, e o serviço de fisiatria especializado que nós contratamos, aí 4%. Esse aqui é o gráfico de Sankey, que mostra a evolução dos pacientes antes e ao final do percurso deles na reabilitação. Então, a gente observa que a gente tem os pacientes com dependência total, que conseguem ficar independentes, com alguma dependência moderada. Então, é a evolução funcional desses pacientes. Eu não vou repetir aqui, porque o tempo já extrapolou, mas já são os resultados desse ano, que são muito semelhantes. O que a gente observa aqui no gráfico de Sankey é que a gente tem pacientes um pouco mais graves, um pouco mais complexos, mas que também estão saindo bem. O NPS da nossa equipe é de 90, a média desse ano, tá? E aqui eu trouxe uma foto da turma aí para poder prestigiar, porque o trabalho é todo deles. Muito obrigada pela atenção, gente. Parabéns, Anne-Marie, pela apresentação e principalmente pelo trabalho, né? Um trabalho realmente que, confesso, esses anos todos que estou aqui acompanhando esse meio, fazia tempo que eu não via, se é que via algum trabalho tão bem organizado e tão bem controlado quanto esse trabalho de vocês. Mais uma vez, eu vou fazer um elogio aqui a Minas Gerais, que eu sei que a Unimed BH é um dos exemplos para as Unimedes do Brasil inteiro em termos de organização de serviço. E a Unimed, hoje, é o maior prestador de serviço do Brasil, de número de vidas, né? Então, eu acho que é muito bom que isso esteja acontecendo e espero que a gente consiga propagar isso, né? Muito bem. Bom, vou passar a palavra agora para Edinar Alves dos Santos, que é a enfermeira, que já foi apresentada aqui, que vai falar da integração de rede e a construção de fluxos entre clínicas e hospitais de transição, hospitais gerais e operadoras, né? A Edinar tem uma experiência grande nisso, temos
uma longa estrada em comum, né, Dinar? E eu tenho certeza que vai fazer uma boa apresentação. Boa tarde a todos, muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite feito pelo Flávio para participar desse evento. É uma honra muito grande poder falar sobre o setor de transição, com toda essa integração, principalmente agora vendo o sistema público de saúde se integrando junto às clínicas de transição. Eu sou uma apaixonada pelo SUS, quem me conhece bem sabe exatamente disso, e uma apaixonada pelo setor de transição. Então, estou muito feliz. E a Unimed também, a gente vai falar um pouquinho aqui na apresentação do cuidado coordenado, e realmente vocês estão bem dentro do que nós estamos planejando para esse mercado. Eu atuo há 10 anos já no setor de transição, tive a honra de trabalhar 9 anos diretamente com o Dr. Frederico Berardo. Então, é o meu professor, ele que vem me ensinando esse setor diariamente. E eu me dedico hoje exclusivamente 100% do meu tempo ao setor de transição, que é um setor que eu acredito para fortalecer o mercado de saúde num contexto geral e o cuidado adequado para o paciente no momento certo. Tá? Então, só conhecendo um pouquinho o setor de hospitais e clínicas de transição, anteriormente muito conhecido como clínica de retaguarda, hospitais de retaguarda, não se ouvia falar em clínicas de transição, então essa nomenclatura ela é muito recente, onde nós fomos tirando aí do conceito das pessoas o retaguarda, que é aquilo que lembra, né? Estou aqui atrás, estou te mandando. Então, nós estamos mudando, porque realmente é uma questão de transicionar esse paciente. Ele tem um tempo certo dele no hospital, na clínica, no home care. Então, falando do hospital e clínica de transição, é uma unidade dedicada aos pacientes que já têm um diagnóstico e um tratamento definido já dentro do hospital, na fase aguda, que precisam dar continuidade a um tratamento medicamentoso, reabilitação, adaptação de familiares e cuidadores e dar sequência para um possível domicílio. Tá? Falando aí da ocupação hospitalares, estima-se que até 25% dos leitos hospitalares privados no Brasil estão ocupados por internação de longa permanência. Então, é exatamente isso. Hoje, nós estamos nessa fase de construção, por isso que esse tema é muito válido, para que possamos levar isso para dentro dos hospitais, levar isso para dentro das operadoras de saúde, iniciar esse processo de deshospitalização, encaminhando esses pacientes para o local certo. Tá? Pensando na nossa pirâmide do envelhecimento, a gente fala muito em 2050, mas nós estamos próximos aí em 2030, nós vamos somar uma média aí de 19% de ocupação desses pacientes dentro do hospital. E pensando que nós vamos ter uma população idosa, que não é uma doença, é uma condição, porém doentes. Essa é a diferença da nossa população idosa hoje, que ainda temos muitos idosos totalmente dependentes. Tá? E aí, trazendo o mapa da ABRACT, né, da Associação Brasileira de Clínicas e Hospitais de Transição, hoje a nossa proporção de leitos no Brasil ainda é muito pequena. Pensando na nossa estimativa da nossa população idosa para 2030, acho que os nossos leitos de transição não serão suficientes para atender toda essa população. Esse mapa ele vai ser atualizado agora em janeiro, porque nós já estamos aí numa média de 2.000 leitos no Brasil de transição, atendendo a saúde suplementar. Tá? Aqui não entra os leitos de transição do sistema público de saúde. A maior concentração realmente está em São Paulo. Esse processo de construção vem se fortalecendo muito na região de São Paulo, porém, estou bem impressionada aqui em Minas. Acho que eu vou levar vocês para lá para dar uma forcinha lá para os paulistas. E aí, como que a gente começou desenvolvendo esse setor de transição? Né? Quando eu falo que eu entrei, que eu estou atuando há 10 anos nesse setor, realmente eu também passei por uma construção profissional muito grande. Eu sou enfermeira de formação inicial, me formei olhando aí urgência e emergência, traumatologia, o sonho de todo mundo sair da faculdade e entrar no pronto-socorro. E quando eu conheci esse setor de transição, eu realmente me apaixonei, porque ali eu conseguia olhar o paciente como um todo, diferente de um hospital que eu era só enfermeira do pronto-socorro. Tá?
iniciamos o processo de desenvolvimento e um dos principais pontos foram a definição da linha de cuidados, o critério de elegibilidade desses pacientes, quem é esse paciente que está no hospital que pode vir para a clínica de transição. Inicialmente, nós tínhamos um perfil de receber pacientes muito de longa permanência, pacientes com doenças neurodegenerativas que estavam há muito tempo no hospital, e, ao longo desses anos, esses critérios foram mudando, e eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Definição de protocolos assistenciais, e quando eu falo uma definição, porque um protocolo de uma clínica de transição ele é bem diferente de um protocolo hospitalar. Para trazer um exemplo clássico aqui, o doutor Frederico ele sabe bem, acho que nós mudamos o protocolo de sepse umas 5 vezes. Porque o paciente de transição, se você for classificar ele num protocolo de sepse hospitalar, você vai transferir ele a todo momento e vai abrir o protocolo 20 vezes ao dia. Então, tem uma questão de readequação dos protocolos hospitalares para um setor de transição. Tá? O modelo de remuneração, regra de contrato com a operadora de saúde, uma hora é tabela aberta, depois empacotamos tudo, trabalhamos com desfecho clínico, trabalhamos com compartilhamento de risco. Então, a todo momento, nós estamos buscando soluções junto às operadoras de saúde para que possamos ter um modelo de remuneração adequado para o serviço prestado. Tá? E o fluxo de encaminhamento desses pacientes aí que vem direto do hospital. Desenvolvendo a questão da construção do modelo assistencial, que também ainda é um desafio muito grande, nós criamos algumas etapas, alguns pilares para poder coordenar todo esse modelo assistencial. Entre eles é o cuidado centrado no paciente, coordenação e integração dos cuidados, transição e continuidade no tratamento, uma abordagem multiprofissional, o envolvimento da família, que no setor de transição isso é muito utilizado, a família é um ponto muito participativo na transição desse paciente, o conforto físico e emocional e a reunião estruturada com os familiares. Tá? Dentro da construção de linha de cuidados, como eu falei inicialmente, a população, há 9 anos atrás, admitida no setor de transição, eram pacientes mais de longa permanência. E, conforme foram passando os anos e muitas conversas, nós começamos a desmembrar essas linhas de cuidados. Então, hoje, nós trabalhamos com pacientes de reabilitação, que são pacientes que vêm já com tempo determinado de internação, 30, 45 dias, de acordo com a patologia. Cuidados continuados, que é muito utilizado anteriormente o paciente longa permanência, então tem essa adequação de nomenclatura. Pacientes de cuidados paliativos, que também é desmembrado em 2 tipos de pacientes, o paciente hospice e o paciente de cuidados paliativos. Tá? E transição de cuidados, que é aquele paciente que ele vem para reduzir uma complexidade, um desmame de sonda nasointeral, um desmame de uma ventilação mecânica, ele não vai ter a funcionalidade dele 100%, mas você vai desinvadir esse paciente e devolvê-lo para o domicílio de uma maneira mais tranquila. Aqui, a construção do relacionamento do setor de transição ainda é um desafio. Tá? Então, nós iniciamos aí a construção, obviamente, com a saúde suplementar, operadoras de saúde, a autogestão, os hospitais, a equipe médica, familiares e pacientes. Como que funciona esse relacionamento? O relacionamento com a equipe médica, o doutor Frederico ele é diretor de relacionamentos institucionais da Premium Care, e um dos papéis dele é o relacionamento médico. Porque o médico é ele que vai encaminhar o paciente para o setor de transição. E como que eu vou levar essa cultura para o médico, apresentar o meu serviço, como que funciona o setor de transição, fazer com que ele entenda que eu tenha recursos para poder atender aquele paciente num pós-AVC. Então, o relacionamento médico hoje ele vem se fortalecendo muito. Tá? Relacionamento com familiares e pacientes também, porque a operadora de saúde ela encaminha a família para conhecer a clínica antes da admissão. Então, nós precisamos mostrar o nosso serviço, apresentar a nossa estrutura para que possamos autorizar a transferência desse paciente. E aí, entrando aqui rapidamente em todas essas atividades de relacionamento, com a operadora, seguradora, autogestão, nós fomos criando aí uma sistematização de controle de leads, funis de venda, todos esses produtos, implantação e estratégia de follow-up diário de todos esses pacientes, metodologia de relacionamento com clientes, agenda de visitas, reuniões, encontros, padronização do modelo de comunicação com o cliente, fortalecer realmente a venda de produto, que é o setor de transição, e novos credenciamentos com novas operadoras de saúde.
dos hospitais, as nossas atividades é realmente estreitar a atuação dentro dos hospitais, realmente ter essa parceria, porque do mesmo jeito que o hospital encaminha o paciente para o setor de transição, no momento de uma intercorrência onde eu tenho que voltar esse paciente para o hospital, reinternar, eu preciso ter uma parceria muito fortalecida com o hospital para conseguir monitorar esse paciente, tá? Continuamos vendendo o produto de transição, então, em todos os pilares nós falamos bastante disso. Participação de eventos realizados por todos os hospitais, promover encontros de discussão clínica com diretoria técnica, realizar evento científico também é muito importante junto com os hospitais para que a gente possa dar continuidade nessa criação de relacionamento. Com os médicos, hoje tem o desenvolvimento de protocolos clínicos já muito linkado aos médicos dos hospitais. Protocolos específicos de AVC, protocolos de tratamento de ortopedia, são todos muito bem alinhados com o médico do hospital, porque é ele que vai encaminhar aquele paciente para que eu possa dar continuidade no tratamento dele, tá? E o relacionamento médico com os principais hospitais e o agendamento de visita técnicas, onde é muito recorrente em São Paulo. Então, toda semana nós agendamos muitas visitas, os médicos conhecem a estrutura, conhecem o nosso plano de cuidados, para que ele se sinta seguro e confortável para poder encaminhar o paciente dele. E com as famílias, existe todo um mapeamento e implantação da jornada do paciente, primeiro atendimento, acompanhamento, facilidade de comunicação e o acolhimento. Porque quando a família está no hospital, o modelo do Brasil, as pessoas são muito acostumadas com o hospital, então é muito comum, eles se sentem muito seguros estando dentro do hospital. Quando você fala, você vai ser transferido para uma clínica, o nome já assusta. Estou no hospital, estou dentro da UTI, o que eu vou fazer numa clínica? Por que vocês estão me tirando? Então, construir esse relacionamento para a família, mostrar para o familiar que realmente essa transferência é o que o paciente necessita naquele momento, é um desafio também, tá? E aqui, continuando na jornada do paciente, muito mais burocrática, como que funciona todo esse processo de deshospitalização? Primeiro, iniciamos com uma avaliação técnica dentro do hospital, a partir da solicitação da operadora de saúde. Essa solicitação ela sempre vai partir da operadora de saúde. A equipe encaminha enfermeiros avaliadores, faz uma avaliação desse paciente. Depois, nós iniciamos o processo de implantação, adequação de todos os recursos, para que esse paciente possa ser admitido com segurança. No momento da admissão dele, ele passa por uma avaliação de equipe multiprofissional, onde é realizado um plano terapêutico e uma definição de linha de cuidados desse paciente. Os acompanhamentos aí são as reuniões clínicas, as reuniões com as famílias, o feedback relacionado ao tratamento dele e a saída desse paciente, que é o planejamento de alta segura ou a terminalidade dele dentro do setor de transição também. Aqui, só falando um pouquinho da parte de deshospitalização dos processos. Então, hoje, as operadoras de saúde e os hospitais eles já estão criando o seu próprio núcleo de deshospitalização. Anteriormente, eu posso falar uns 6, 7 anos atrás, era só o trabalho da clínica de transição. Hoje, não. Hoje, algumas operadoras de saúde já entendem o papel importante de uma equipe de deshospitalização e o próprio hospital também. Então, a todo momento tem alguém olhando os pacientes que tem a necessidade de dar sequência para uma clínica de transição. Isso já está se tornando um facilitador para a gente, mas ainda tem muitas oportunidades de melhoria. E aí, quais são as vantagens potenciais da clínica de transição? É o que a gente sempre fala para a família, o porquê que é importante o paciente estar ali naquele momento. O aumento da qualidade de processos, porque você olha o paciente como um todo, você tem uma visão macro dele. Os processos eles são 100% focados para o paciente, para a gestão de cuidado. Melhoria dos resultados e desfechos clínicos. Alguns pacientes que vêm do hospital com um diagnóstico fechado, sem perspectiva de tratamento, um paciente de cuidados continuados / longa permanência. Quando ele chega na clínica de transição, que você começa a investir nesse paciente, e são resultados que a gente até se assusta em alguns momentos, você consegue decanular esse paciente, tirar uma cânula de traqueostomia dele, você consegue fazer ele ter uma refeição por prazer. Então, isso é muito importante, pelo menos você devolve um pouco de qualidade de vida para esse paciente, tá? O
menor índice de infecção hospitalar. Isso é um resultado espetacular, porque eu não tenho centro cirúrgico, eu não tenho UTI, eu não tenho porta aberta. Automaticamente, o meu índice de infecção é muito baixo. E uma redução de custo importante dentro do sistema de saúde, que isso gera uma perspectiva no nosso modelo de saúde importante. E aqui, falando um pouquinho do cuidado coordenado, que eu fiquei impressionada aqui realmente com a Unimed, está bem dentro do que a gente vem planejando. É um desafio ainda para algumas operadoras de saúde, é você dar essa sequência do paciente, né, do hospital, clínica de transição, possível home care, um ambulatório, porém o paciente ele está no centro do cuidado. Então, esse é um desafio ainda do nosso mercado. Um outro desafio importante que nós estamos em construção é o desafio de recursos humanos. É você desenvolver profissionais para atuar no setor de transição. Como eu falei inicialmente, a formação inicial dos profissionais é sempre dedicada a um hospital. E aí, quando você vai trabalhar numa clínica que você atua muito mais com exame físico, avaliação clínica, do que uma tomografia, do que uma gasometria disponível para fazer aquela coleta imediata, é um desafio também. E hoje o mercado ele vem trabalhando bastante para que nós possamos desenvolver esses profissionais para o setor de transição. E uma dessas ações é realmente a educação continuada, tá? Com as reuniões clínicas semanais, workshops, simpósios como esse que estão acontecendo aqui, palestras e liberação de campos de estágio vinculados a universidades, para que eu possa trazer equipes assistenciais para entrar dentro do setor de transição e que eles começam a ter o conhecimento que esse setor existe. E aqui uma frase que eu deixo para a gente aqui, falando da construção: o que nos trouxe até aqui ainda não é suficiente para nos levar à transformação que precisamos executar imediatamente. Temos um árduo e extenso caminho a seguir. Obrigada, gente. Obrigado, Edinar. Parabéns pela apresentação. Acho que a Edinar trouxe um painel assim bem interessante sobre como que funciona uma clínica de transição, né? E deu para perceber uma coisa que a gente fala muito, é que da especificidade do trabalho na transição, né? Como é diferente o trabalho do profissional, de qualquer profissional da equipe multidisciplinar, como é diferente, ele é de um jeito no hospital, ele é de outro jeito no home care, ele é de outro jeito na clínica de transição, né? A gente, nesses anos todos de estrada, demorou um pouco a perceber isso, a entender que realmente o papel do médico, por exemplo, numa clínica de transição, é um papel muito mais de coordenador de equipe e de facilitador do trabalho da equipe multidisciplinar, que a equipe multidisciplinar é o coração do trabalho de uma clínica de transição, né? Eu sempre costumo dizer para a minha turma lá, para os meus companheiros de trabalho, que o meu papel como médico lá é não atrapalhar o trabalho de vocês, né? Deixar o paciente estável para que a equipe multidisciplinar possa fazer o trabalho dele, né? Então, essa especificidade é que é uma coisa bastante interessante e que ainda precisa ser muito explorada, muito nesse sentido que a Edinar colocou, da educação mesmo. A gente precisa formar profissionais que tenham expertise em clínicas de hospitais de transição. É um longo caminho pela frente ainda, tem muita coisa a ser construída. Eu vou abrir agora, já tem algumas perguntas aqui na mesa, e eu vou passando, e aí, se tiverem mais perguntas, por favor, fiquem à vontade. Tem uma primeira pergunta que veio aqui para a Amanda, que a pessoa não se identifica aqui, mas ela pergunta sobre se os hospitais de transição do SUS, eles atendem pacientes em geral, do setor privado, do setor público? Não, o paciente do SUS, os leitos que a gente financia com recurso público, né, é direcionado exclusivamente para pacientes atendidos pelo SUS. Então, o público assim, qualquer pessoa pode entrar, né, mas é para o SUS. A pergunta tinha um sentido também de perguntar se, além da rede Paulo de Tarso, outros hospitais de transição atendem pacientes SUS. Sim. A gente tem hoje, na nossa política, 108 hospitais em Minas Gerais recebendo recursos para atender ao SUS.
Então, a gente tem 108 instituições hoje no estado de Minas Gerais fazendo esse cuidado para o público. Aqui tem uma outra colocação, mas é mais no sentido de um pedido para que o material apresentado seja compartilhado. Eu acredito que vai ser compartilhado para as pessoas, essas apresentações, né? Tá? Aqui uma pergunta foi dirigida a Ednar, tem um pouco do que eu falei aqui, que é assim, com toda a especificidade que é o trabalho assistencial das clínicas de transição, como deve ser feito o processo de preparação das equipes, mudando a mentalidade do serviço de assistência? E é exatamente o que nós falamos, né? É uma educação continuada. São treinamentos, protocolos muito bem estabelecidos, abrindo as portas do setor de transição e convidando os estudantes, porque são eles que vão estar formados daqui a alguns anos. Então, hoje eu atuo com parcerias com muitas universidades em São Paulo, para campos de estágio de fisioterapia, de enfermagem, nutrição, psicologia, terapia ocupacional, para que eu possa fomentar com esses estudantes o que realmente é o setor de transição. E, quem sabe, futuramente, ter um módulo aí nas universidades dedicado para esse tema. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta para a Amanda e para a Anne-Marie. Como é que vocês convencem quem paga a montar uma estrutura de coordenação de cuidado, de gestão de cuidado, de transição? Ou seja, tem que ter um investimento nisso, tem que alguém acreditar que isso vale a pena para o sistema, né? Então, como é que vocês lidam com o chefe de vocês assim para convencer que vai funcionar? Oi, Estevão. É tudo baseado em números. Eu vou te trazer um pouco da experiência que a gente tem da deshospitalização e como que a gente foi crescendo isso. E eu acho que eu ia até fazer esse comentário baseado no que a Ednar trouxe. A deshospitalização na Unimed começou, acho que há uns 15, 16 anos atrás. E primeiro eu queria comentar sobre a questão de trazer para a equipe do hospital a importância e não ter o medo de deshospitalizar o seu paciente, porque no começo a deshospitalização era feita pelo médico auditor e aí era todo aquele processo de convencimento, depois foi sendo criada uma equipe e aí quando começou a funcionar? Quando a gente ia aos hospitais e explicava, olha, nós podemos mandar o seu paciente para casa, ele vai ter esse cuidado, pode ser para um hospital de transição, pode ser só para tomar um antibiótico, e fazia isso recorrentemente, todos os anos. E, com isso, a gente foi crescendo a questão da deshospitalização. Em relação à questão do financiamento, como que a gente conseguiu, por exemplo, fazer a nossa equipe, que começou a fazer a deshospitalização de clientes de alta complexidade, que não se encaixavam em nenhum modelo convencional, programa de deshospitalização, mostrando que o paciente no hospital, no último mês, custou X. Eu mandando esse paciente para casa com o que ele precisa, mesmo fazendo algum tipo de concessão extra do que eu não tenho contratualizado com o prestador de atenção domiciliar, custava Y. X menos Y é o resultado. E, com isso, a gente começou com um piloto ainda na auditoria fazendo esse tipo de deshospitalização. Viu-se que tinha muito resultado. E era bom para todo mundo. Igual eu falei, era bom para o hospital, era bom para o cliente, era bom para a operadora. Então, foi aí que, inclusive, motivou a criação de uma área especificamente para isso, tendo em vista que a assistência adequada acabou impactando num custo menor. Então, foi assim que a gente conseguiu convencer os chefes. Mas tem que ter dados. No nosso caso, né, a gente desenvolveu a política e como que a gente convenceu, talvez o chefe, né, assim, como a gente convenceu o governador a colocar recurso nessa política. Quando a gente mostra os dados, realmente, a gente vê que se a gente trabalha só a condição aguda, é um saco sem fundo. Não há número de leitos que a gente abra que vai ser suficiente.
Além do custo financeiro dos leitos, né, mais especializados tecnologicamente. Então, a gente fez um estudo de como que estavam todos os hospitais do SUS em Minas Gerais nos últimos anos, o que a gente estava vendo ali de custo, o que a gente estava vendo ali de potencialidade, e aí a gente estava vendo que, por um lado, a gente tinha hospitais lotados, com muita fila, gerando aí desassistência para a população, que é a coisa mais grave para a gente, né, enquanto setor público, saber que tem gente que precisa de algo e não consegue acessar, ao passo que a gente tem estruturas hospitalares prontas, com ocupação baixa e que estavam com pouca efetividade no cuidado aos pacientes que eles estavam tendo. Então, a gente vê uma oportunidade, que a gente vai pegar essas estruturas existentes e vamos focar, né, que foi um pouco daqueles números que eu trouxe, né, a gente tem muitos hospitais de pequeno porte, e vamos dar uma nova vocação para eles, porque toda a literatura, alguma literatura, né, internacional e nacional já mostra que a gente tem ganhos financeiros e que a gente tem ganhos de acesso quando a gente foca nos cuidados de transição. Então, quando a gente apresentou essa estratégia, né, para o secretário apresentou para o governador, foi muito facilmente aceita. E aí a gente passou a colocar recursos nisso para que a gente tenha essa mudança de lógica também nos próprios hospitais e unidades de saúde que queiram ser unidades de transição. Acho que só para complementar o que as duas disseram, eu estou me lembrando aqui de um projeto piloto que foi feito no estado de São Paulo, há alguns anos atrás, no interior do estado, na cidade de Ribeirão Preto, que é um dos grandes polos do interior do estado, uma das grandes cidades do interior do estado, e que tem uma faculdade de medicina, que tem um hospital de clínicas bastante grande, que é referência na região. Eles fizeram um estudo e adaptaram 10 leitos de 3 santas casas, 10 de cada Santa Casa, 30 leitos no total, vizinhas a Ribeirão Preto. Santas casas pequenas, de pouco recurso. Foi feito um investimento relativamente baixo para equipar, para treinar a equipe, para servir de retaguarda da UTI do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto. Em um ano, com esse trabalho, com 30 leitos, 10 leitos em cada Santa Casa, eles conseguiram livrar mais de 600 leitos de UTI durante um ano. Quer dizer, isso é mais para reforçar essa importância, né, de como o paciente crônico que fica no hospital, ou mesmo que não seja o crônico, mas aquele paciente que não precisa mais daquela estrutura, de como pode impactar, como a saída dele pode impactar, tanto financeiramente a operadora, quanto assistencialmente o Estado que está bancando, né? Eu gostaria só de, complementando, né, a discussão, eu acho que Minas Gerais, né, quando a gente pega a parcela de saúde suplementar, a gente já deu importantes, né, tivemos importantes avanços, né, nesse quesito remuneração e valorização, né, de hospitais e clínicas de transição, porque hoje nós já temos formatos de remuneração que beneficiam, né. Claro que quanto mais conseguimos evoluir, né, com planos e projetos de qualidade que possam, né, bonificar pelo bom desfecho clínico, né, ou seja, aquele paciente que não vai se eternizar na condição de paciente pós-alta, né, que esse é o grande dilema hoje, né, o paciente hoje ele é colocado diretamente no home care quando ele sai do hospital geral, e ele se eterniza, né, na condição de paciente, muitas vezes perdendo ali a janela de possibilidade de se reabilitar e ter uma maior qualidade de vida, uma maior autonomia. Já, né, no sistema, né, no poder público, no sistema único de saúde, e que aí, né, é importante salientar que hoje o Sistema Único de Saúde, né, obviamente, o maior convênio que nós temos hoje no país, né, afinal, 75%, né, de toda a população depende exclusivamente, né, do Sistema Único de Saúde, apenas, né, uma menor parcela de 25% que tem condição de pagar, né, algum plano, algum convênio, né, privado. E eu penso que, assim como a saúde, né, tem uma predominância de doenças crônicas, eu falo que o problema crônico, né, de fato, do Sistema Único de Saúde se diz remuneração. Né? Se nós realmente obtivéssemos, né, os recursos necessários, e recursos esses que, apesar de serem escassos, se o sistema de saúde se organizar, se integrar, né, gerando economicidade, aí sim, a médio e longo prazo, vão sobrar recursos para que possam ser reinvestidos e melhor
remunerar aqueles serviços, né, que estão disponíveis aí à população. Então, até respondendo uma pergunta que foi feita também, a Rede Paulo de Tarso, né, a Clínica de Transição Paulo de Tarso, ela hoje não está, né, na Valora Minas. A Valora Minas é um incentivo, né, meio que uma transição para uma habilitação, né, à União, né, a Portaria 2809, de cuidados, né, prolongados. É uma complementação, né, ou seja, é um valor ali complementar, né, à IH, para que esse hospital possa se vocacionar e requerer, posteriormente, uma habilitação à União, né, à esfera federal. É até um pleito nosso, né, a gente fala que a gente é fã da política, né, a gente quer participar, e se os 3 entes, né, se unirem, né, município, Estado e União, sem sombra de dúvidas, a gente conseguiria aí ter de fato, né, um valor de custeio, né, satisfatório para que a gente pudesse exercer um melhor trabalho para toda a população. Só isso, obrigado. E parabéns pelas palestras. Bem, eu vou encerrar aqui, então, depois dessas brilhantes exposições. Nós temos outros brilhantes temas para serem tratados aqui. Agradecer muito a atenção de vocês, agradecer a todos os participantes e parabenizar todos os participantes. E tenho certeza que a gente vai sair hoje aqui no final de tarde com bastante ideia nova na cabeça. Muito obrigado a todos.